Tivavashnotabayim Liyotam Chofshi Be'artzenu Eretz Zion Yerushalayim Liyotam Chofshi Be'artzenu Eretz Zion Yerushalayim. Shalom, Senhor, de imenso prazer, muito obrigado por dar esse privilégio, de dar esse testemunho grandioso, de trazer essa grande luz para tantas almas em Am Israel. Meu amado Gad Tzadik, o senhor já está quantos anos já está no processo de Teshuvah, meu amado? Há mais ou menos uns 5 anos. 5 anos já? 5 anos, é. Baruch Hashem, que brachá tremenda, meu amado. Meu amado, eu queria perguntar para o senhor, como a tua vida mudou depois que o senhor fez a Teshuvah, fez o retorno para os braços de Akadosh Baruch Hu, meu amado? Mudou assim, acho que uns 80%, porque quando eu comecei, né, quando o Eterno ele me visitou e eu acordei, né, porque a gente acorda, né, o Eterno acorda, eu comecei a me perguntar e comecei a me preocupar também, porque quando eu comecei a enxergar a Escritura de uma forma diferente, né, então eu senti que estava faltando algo. O que acontece? Eu também pensava em ter filhos, né, eu vim de uma família que era cristã, né? Minha mãe era cristã, eu não professava fé nenhuma, né? Até então. Até que um dia eu tive um sonho, né? E esse sonho ele mudou um pouco a forma de eu pensar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar, né? Comecei a ver coisas que antes eu não via, coisas que eu achava que era coincidência. Eu já não via mais como coincidência, eu comecei a ver que realmente o Eterno ele estava me buscando, né? Porque é Ele que nos encontra, né? Amém. Ele que nos encontra. E aí eu comecei a procurar, comecei a ler a Escritura, né? Até que um dia a minha irmã, ela falou para mim que conhecia uma pessoa que praticava fé judaica, E eu conversei com ela e perguntei se ela teria condição de conversar com essa pessoa para ela poder abrir as portas para mim aprender um pouco sobre o judaísmo, sobre o Eterno. E aconteceu, ela me apresentou essa família abriu, né, pediu para mim lá e eu comecei a conversar, né, com eles começaram a me ensinar. E aí veio a pandemia, né? Eu também pensava nos meus filhos, né? Eu quero ter filhos, né? Até então eu não tinha, e eu ficava pensando, o que eu vou ensinar para eles, né? Que direção eu vou dar para o meu filho, né? E comecei a aprender, né, sobre Torá, comecei a ler a Torá, busquei aprender também um pouco de hebraico para poder entender, porque o que a gente tem aqui no Brasil é traduções, né? Então se perde muita coisa porque a gente não entende, justamente porque não entende um pouco do hebraico. Então, quando eu comecei a buscar o hebraico, aí foi quando eu comecei a ter mais sede ainda. Você entendeu profundamente a palavra de Akadosh Baruch Hu. Então, porque as traduções são terríveis, tem tantas alterações, muita coisa transliterações terríveis. Que a gente não entende, né? Então, confunde muito a nossa mente. Demais. Aí, ela me apresentou essa família abriu a porta, começou a me ensinar. E aí veio a pandemia, né? Fechou-se muita coisa. Lá também fechou, e aí eu fiquei só em casa, praticando, buscando, guardando Shabbat, lendo a Torá, buscando cada vez mais aprender, mas eu tinha que procurar um lugar onde eu pudesse aprender mais, onde eu pudesse ter mais conhecimento, né? Foi quando eu encontrei a Pinheiro. Entrou a sinagoga, fazer parte da comunidade, onde eu pudesse aprender. Para crescer, a gente só cresce quando a gente está unido, quando a gente faz parte daquele lá que é do chão. Aí, vim pra casa, senti que o Eterno me deu um presente, porque foi no dia do meu aniversário. Cheguei aqui no dia do meu aniversário. Que brachá tremenda, meu irmão. Cheguei no dia do meu aniversário e me senti presenteado pelo Eterno, que ela me presenteou nesse dia. Amém. E o que acontece? Eu tinha um desejo muito grande de fazer muito milagre, né? Um desejo muito grande mesmo, mas eu orava ao Eterno e eu dizia, Senhor, mas como eu vou fazer se eu não conheço ninguém? Eu sei que tem que fazer um corrente, um sacerdote, né? Mas eu não sabia, né, quem fizesse. Então,
A minha esposa engravidou da primeira vez, né? Há 5 anos atrás. A nosso bebê, a gente deu o nome dele de Yohanan. Ele faleceu, ele não tinha como fazer a brit nele, e depois ela engravidou desse, né? Que era o Noah. Olha que é uma bênção. Uma simcha tremenda, tão alegre, sempre sorrindo, Baruch Hashem. Orava ao Eterno que pudesse, me direcionar no lugar onde eu pudesse fazer tanto a minha brit como a dele, né? Porque era um desejo que eu tinha no meu coração, sempre tive. Porque quando eu cheguei aqui, logo eu me decidi de fazer, né? Porque já era um desejo que eu tinha esse entendimento que a Brit Milá era algo bom, né? Era algo que trazia benefícios, benefício do Eterno, não só espiritual, mas também física, né? E financeira. Tua vida mudou financeiramente também, não mudou? Com certeza, mudou em todo sentido, mudou em todo sentido. Eu comecei a entender mais a Torá depois da Brit. Eu estava até conversando com os meninos, eu estava explicando que a Brit é mais ou menos como um casamento, né? Que você faz com a Torá. Exato. É aliança perpétua, voltar para casa. E assim, quando você se conhece uma mulher que você vai se casar com ela, você só tem o direito de conhecer ela na intimidade depois que você faz com ela uma aliança. Então, assim, como a Eterna, da mesma forma. Eu até entendi algumas coisas mais superficial. Depois da Brit Milá, a minha mente ela se abriu um pouco, eu pude entender mais, né? Pude compreender mais com mais profundidade e ter mais força para guardar coisas que eu não conseguia antes, né? Então a Brit Milá ela traz fortalecimento, ela traz esse conhecimento, ela traz crescimento, né? E eu até digo sempre para algumas pessoas que conheceu o Rav, né? Tanto o Rav Miel como o Rav Yaakov, como o Senhor, foi uma bênção muito grande, porque foi através do Senhor, através deles, primeiro eles, depois eu conheci o Senhor, aí foi onde eu pude fazer a minha Brit Milá, e para mim também foi mais um presente de conhecer, como um presente poder ter recebido do Senhor a Brit, né? Que é um homem que traz muita luz para nós, muita mesmo, sabe? E só tem a lhe agradecer. Meu amado, Shabbat, o que é o Shabbat na tua vida, meu amado? O que o Shabbat significa na tua vida, meu amado? Na verdade, o Shabbat para mim no começo, quando eu comecei a guardar Shabbat, eu não entendia muito o que era o Shabbat, né? Não entendia muito, só senti o desejo de fazer e comecei a fazer sem conhecer nada, né? Sem conhecer nada, porque eu comecei, como eu disse, a gente estava voltando, estava buscando conhecer e eu não entendia muito. No começo eu senti um pouco de dificuldade, porque como eu não conhecia nada, eu fazia coisas radicais, né? Minha mulher até às vezes dizia assim: meu filho, será que é dessa forma mesmo? Eu disse: eu não sei, mas assim, como a gente tinha um medo de não transgredir, de não fazer algo, né, que fosse errado, então eu fazia coisas radicais, né? Mas era por temor ao Eterno, né? Por temor ao Eterno. Hoje já o Shabbat para mim é o dia que eu espero, né? É o melhor. Fica ansioso a semana inteira para chegar o Shabbat. E é o melhor dia da minha vida, né? Amém. O Shabbat é o melhor dia. Então assim, eu já trabalho já pensando no Shabbat. Então, porque é um dia importante, é um dia diferente, é um dia realmente santo, né? Um dia que a gente tem uma conexão infinita com o Abba. Um dia santificado para Ele. É o melhor dia o melhor dia da semana é o Shabbat, né? Baruch Hashem. Não só para mim, mas também como para minha esposa, como para o meu filho. Então, assim, é um dia que a gente espera. O meu neném ele disse o seguinte: pai, hoje a gente vai para Beit? É Shabbat? Então, assim, eu já tenho um conhecimento de que o Shabbat não tem que estar. Está escrito: quando o Mashiach vai vir, vai ser Kulu Shabbat, todo dia vai ser como Shabbat. Não, vai ser maravilhoso. Baruch Hashem. Depois da Brit Milá, tua vida mudou no Shalom Bait em casa também, uma harmonia bem maior, meu amado? Mudou em tudo. Muda em todos os aspectos, né? Essa questão a gente vê, até o casamento a gente vê diferente, muitas coisas a gente vê totalmente diferente da forma que a gente via antes, né? Está sentindo uma proteção, uma unção muito grande na nossa vida. Depois o senhor fez a Teshuvah, fez a Brit Milá. Mudou na minha vida, mudou radicalmente tudo. Algumas pessoas às vezes me perguntam por que eu deixei de fazer isso, por que eu deixei de fazer aquilo, e eu digo para elas sempre o seguinte: que a melhor coisa que tem é obedecer ao Altíssimo, né? Porque tudo que a gente faz, né, Ele abençoa. Amém. E eu tive até um probleminha com meus irmãos, né? Meus irmãos de criação, porque quando eu fui fazer a Brit Milá do meu bebê, eles meio que acharam: não, você está tomando uma decisão por ele e tal. Eu disse: não, mas se eu sei o que é melhor para o meu filho. Exatamente. Né?
Eu sei o benefício que vai trazer para O eles. Senhor quer garantir futuras gerações, meu Com irmão. certeza. E assim, eu me senti privilegiado da minha família de ser o primeiro a fazer feito o retorno. fazer o retorno, fazer o brit lá. Então Baruch assim, Hashem. a gente está numa paraxá hoje, né, nessa semana, que fala justamente sobre o Eterno chamou Abraão. Então eu me senti como Abraão. Baruch Né? Hashem, amém. E da minha família eu fui o primeiro a fazer esse retorno, né, onde o Eterno, né, me colheu, me trouxe, para que a partir de mim, as próximas gerações, elas tenham essa conexão com o Eterno, porque isso foi perdido há anos atrás, né, há muitos anos, e eu fiquei, né, eu até disse isso para minha mãe, que eu fiquei privilegiado e que ela devia se sentir privilegiada de o filho dela ter sido escolhido, né, entre gerações que foram perdidas, para fazer essa conexão novamente, né? Então, eu me senti presenteado pelo Altíssimo. Amém. Né? Que a Deus para vocês louvado e glorificado para todos sempre. Meu amado, qual lição que o senhor pode passar para quem quer fazer Teshuvá? O pessoal deve fazer Teshuvá, esse é o caminho. Dá uma dica para quem quer fazer Teshuvá, animar a pessoa que quer retornar, dar esse grande passo. Às vezes a gente tem medo daquilo que é desconhecido, né? Medo daquilo que é desconhecido. Então muitas vezes a pessoa ela tem até o desejo de fazer, mas ela não faz porque ela tem medo, né? Ela se prende, né? E será que esse é o caminho? E esse é o verdadeiro caminho. Não existe outro caminho senão a Torá do Eterno. Voltar a fazer Teshuvá e voltar do princípio, né? Eu acho não pode ter medo de estudar. Não pode ter medo, não pode ter medo. Você não pode ter medo de Ser conhecer, feliz. de buscar, né, conhecimento do Eterno, porque verdadeiramente a gente se torna livre, né? Você consegue fazer escolhas com liberdade, com liberdade. Então assim, você saber aquilo que você está fazendo. Quando eu resolvi fazer a Brit, eu tinha esse entendimento e essa convicção, né, que esse era o verdadeiro caminho. Amém. Porque até então os outros caminhos que eu andei eu não tinha, né? Existia muita dúvida e que muitas vezes a gente fazia as perguntas e não tinha resposta. E nesse caminho aqui, tudo que você pergunta tem uma resposta, né? E tem uma resposta com clareza, com entendimento, e você consegue compreender aquilo que você antes não compreendia. Então, o que eu digo para quem tem o desejo de começar, de retornar, de voltar, é que ela não deve ter medo, não deve ter medo, porque desde o dia que eu decidi retornar, fazer esse processo de Teshuvá, só foi coisas boas. Só bênçãos. Só bênçãos. Em todos os aspectos da nossa vida. Aspectos. Até na dificuldade você vê a bênção do Eterno, porque na dificuldade, o Eterno vem traz dificuldade para que a gente possa aprender e crescer, e a gente até compreende essa dificuldade em que o Eterno está trabalhando no nosso caráter, está trabalhando na nossa mente, está trabalhando de várias formas, para que a gente cresça em todos os aspectos da nossa vida. Então, até na dificuldade você consegue ver a mão do Eterno ali, né? Coisas que muitas vezes, né, quando você não está nesse processo, a gente não consegue entender o Ganzul Letová, que é tudo que o Eterno faz é por bem. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tem a mão grandiosa e poderosa assim. A mão do Altíssimo, trabalhando e fazendo, né? E mesmo que a gente não entenda naquele momento, mas passa um pouquinho, a gente vai entender, né? Isso aconteceu comigo quando o meu primeiro filho faleceu, mas a prova do Eterno, ele permitiu que aquilo acontecesse. Então, assim, com o tempo eu fui tendo um entendimento, e eu digo até para algumas pessoas que eu conheci o Eterno de uma forma até aquele dia. Depois daquele dia, passei a conhecer, né, Kadosh Baruch de uma forma que eu não conhecia ele. Eu pude compreender coisas que antes eu não compreendia, eu pude ver coisas que antes eu não via, né? Eu comentei uma vez com meu pai de criação de que aquilo foi o melhor para mim. E ele disse assim para mim: meu filho, você está doido. Porque como seu filho faleceu, você disse que isso é o melhor. Se foi a vontade do Eterno, então o Eterno é melhor. Então, em tudo, a gente tem que ver a mão do Altíssimo. No começo a gente não compreendeu, mas depois, com o tempo, a gente foi compreendendo. Isso foi trazendo para nós crescimento, foi trazendo força, foi trazendo. E eu já estava nesse processo de Teshuvá, né? Então, assim, o Eterno ele me permitiu só passar pelaquela situação quando eu pudesse compreender. Eu pudesse compreender. Talvez se eu tivesse passado por essa situação em outro tempo, eu não teria tido esse entendimento,
essa força, né, esse conforto que o Eterno ele trouxe ao nosso coração, para que a gente pudesse entender um pouco daquilo que aconteceu. Então, o meu conselho para quem quer voltar é não ter medo, é prosseguir, buscar, porque o Eterno ter garra, ter garra, ter força, porque o Eterno ele fala: se eu buscar de todo o meu coração, eu vou encontrar. Amém. Se hoje eu estou aqui, é porque se eu encontrei lá, se eu encontrei a sinagoga aqui, foi porque eu perseverei. O senhor sente amor na sinagoga? O senhor sente que os achim são muito amorosos? Eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor achou muita dificuldade quando veio? Não. Foi bem acolhido? Quem me recebeu foi o Gabai, né? Me lembro do dia que eu cheguei, ele me recebeu muito bem. Me acolheu a minha família. Estava com um sorriso grande. Grande demais. É uma alma preciosa, nosso amado Gabai. E eu me lembro do primeiro dia que eu vim com a minha esposa e ela disse assim: meu filho, eu já tinha ido a alguns lugares, né, com ela, mas em nenhum lugar ela sentiu tanta paz como aqui, né? Ela vem para cá, realmente ela gosta, né? Realmente ela gosta de mim. No começo, quando a gente começou, a gente ia para casa lá do outro rapaz, ela não gostava muito, né? Ela não gostava muito, mas quando ela começou a vir para cá, pronto. Aqui, tudo, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Alguém ameaçou o senhor aqui? Alguém falou para o senhor que vai queimar, que vai para o purgatório, que vai para algum lugar desse? Não. Aqui não se fala dessas coisas. Aqui não se fala. Aqui é só luz, só alegria. Só alegria, sabe? Então, assim, aqui foi um presente mesmo do Eterno, conhecer todas as pessoas, né? Porque somos uma família. Aqui você vê a presença divina grandiosamente, Ruach HaKodesh. Com certeza. Baruch Hashem. Então, aqui foi um lugar onde eu cheguei e fui acolhido, aprendi demais desde o tempo do dia que eu cheguei aqui. Baruch Hashem. Conheci como ele disse, conheci o Rabino Yaakov, conheci o Rabino Yaakov, uma brachá tremenda. A simplicidade desse homem, a humildade dele, é lindo demais. Conheci, muitos irmãos, onde a gente aqui fazendo Shabbat, fazendo Yom Tov, fazendo Pesach junto, Rosh Hashanah, Yom Kippur foi grandioso que passamos agora. Que realmente é uma família, uma mishpachá. Todo mundo ajuda todo mundo está aqui para dar a mão para o outro, em tudo que precisa. Então aqui, onde eu chego aqui é a minha casa, é a minha casa, e pretendo não sair nunca. Jamais, jamais. Não sair nunca. Quero ter o privilégio de fazer muitas britot de vossos filhos, de vossos netos, Bezrat Hashem. Amém. Em breve, meu amado. O Senhor é uma grande brachá em nossa vida. Kadosh Baruch Hu te abençoe grandiosamente. Eu não tenho palavras agradecendo por essa entrevista, por esse testemunho, por essa palavra grandiosa, para a gente conseguir estimular outros Haverim para fazer a Teshuvah, voltar para os braços de Kadosh Baruch Hu. Bendito seja Ele para todo sempre. Muito obrigado. Amém. Baruch Hashem. Am Israel Chai. נפש יהודי הומייה נפת אל מזרח קדימה עין לציון סופיה עולם תקוותנו התקווה בשנות הבאים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון